Família é uma das bases da sociedade de uma forma geral, mas a fonte da família é na própria Torá. Hashem fala no Gênesis, no primeiro livro e nos primeiros episódios que seguem a criação do mundo, que a natureza do homem é que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se ligar à sua esposa na formação de um novo lar. O lar, segundo a tradição judaica, é a base do povo de Israel, é a base da sociedade e também é principalmente a base do equilíbrio psicológico de um ser humano. Mais do que dois indivíduos, papai e mamãe, ter um pai e ter uma mãe significa um córtex no cérebro, um setor da própria cabeça da pessoa que deve ser estimulado continuamente. A necessidade do relacionamento familiar, onde se tem a figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de uma filha. As relações interpessoais que se encontram na unidade familiar vêm enriquecer a personalidade do indivíduo numa riqueza muito grande de valores éticos, valores morais e principalmente que deem a vazão ao amor, à solidariedade humana, à ternura, ao carinho, à afetividade. A estrutura de um lar é básica para a formação de uma nova geração. O pai e a mãe, que são os genitores daqueles que virão surgir, em geral, são envolvidos não somente com o surgimento físico da criança, por meio da fecundação, da fase embrionária, que vai resultar no nascimento dela. Mas pai e mãe possuem uma obrigação sagrada da construção da personalidade do novo indivíduo que veio viver no meio familiar, a nova criança surgida, nascida. A obrigação de se educar e se equilibrar com a criança no meio familiar, onde esse equilíbrio é mantido, é baseado no respeito mútuo, na hierarquia. Pai e mãe, segundo a orientação bíblica, merecem a honra e o temor e o respeito como preceito bíblico, inclusive como parte dos 10 mandamentos. A ideia da hierarquia entre pais e filhos é o conceito de importâncias diversas e funções diversas dentro de cada membro da órbita familiar. Irmãos, a fraternidade, o amor e a solidariedade entre membros da mesma família, que surgem do mesmo pai, da mesma mãe e que têm vínculos mais do que físicos e consanguíneos, mas vínculos de espiritualidade, vínculos de educação, vínculos de sentimentos. E os filhos como uma obrigação de se investir na educação e na formação da personalidade e do caráter deles. Cada membro da família é uma engrenagem dessa máquina maravilhosa chamada unidade familiar. O povo de Israel, quando nasceu, ao ser retirado pelo divino do Egito, a história do Êxodo, nasceu como uma grande e pequena família, ou uma pequena grande família, todos irmanados pelos mesmos ideais, não só como descendentes das mesmas pessoas, no caráter genealógico, genético e físico, mas com os mesmos ideais, com os mesmos princípios,
com os mesmos valores éticos e morais, a unidade familiar consegue essa façanha de uniformizar, dar uma única forma aos padrões de comportamento de membros da mesma família. E aí então nós conseguimos passar através da família os valores nos quais acreditamos tanto serem indispensáveis para o nosso equilíbrio, tanto físico como psicológico, como espiritual. A família tem uma importância decisiva no equilíbrio do indivíduo. Por isso, é tão importante que possamos investir e que preservemos a família. Em nossas vidas, se porventura alguém não teve a bênção, a sorte, pelos desígnios divinos, de ter vindo de uma família equilibrada, de uma família padrão, de uma família exemplar, então o ser humano tem uma capacidade incrível de autorregeneração. Deus, o nosso Pai Celestial, nos dá a possibilidade de sempre estarmos nos refazendo, nos redefinindo e nos superando. Com os erros aprendemos de como não os repetir e ao mesmo tempo de procurarmos uma outra via que realmente possa nos fazer felizes. Então vamos investir no relacionamento humano, vamos investir na convivência dos seres humanos, principalmente nessa unidade tão importante que foi a base e a estrutura do povo de Israel, de todas as nações do mundo, do grupo social exemplar, a família, construindo ligações, construindo a sociedade moderna com suas soluções para os problemas vivenciados nos nossos dias. Se realmente nós quisermos superar problemas básicos da convivência dos seres humanos, vamos investir nessa escola milenar de sabedoria e de princípios éticos, morais e de espiritualidade chamado de família. E aí então nós seremos verdadeiramente felizes. Ser feliz no judaísmo não é uma opção, e sim uma obrigação. O nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso que nos criou, Ele quer que sejamos felizes. E nós nos esforçando, lutando, pelejando pela tão almejada felicidade, vamos acabar por meio dos nossos méritos, a desencadear a era de intensa felicidade que, nas palavras do Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, se revelará a qualquer momento, com a vinda do justo Mashiach e com a redenção, quando toda a humanidade chegará à conclusão de que todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos membros de uma grande família.